Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para nossa aula. Estão aí com o material separadinho, né? Hoje nós temos matemática e ciências. Preparem aí o material de matemática e de ciências e vamos lá. Vocês lembram que a gente viu nas outras aulas as 4 operações: adição, subtração, multiplicação, e hoje nós vamos ver divisão. A divisão, ela precisa, na maioria das vezes, utilizar as outras operações. Nós muitas das vezes vamos utilizar em adição a adição, vamos utilizar a multiplicação, sempre utilizamos na divisão, a subtração. Como é que isso ocorre? Eu vou mostrar para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como é. Primeiro, vamos ver os termos da divisão. A divisão nós temos o dividendo, que é este númerozinho que fica aqui na frente. O divisor, que é o número que fica aqui, ó, dentro desse símbolozinho, que é o radical. Aqui nós temos o resto, que aqui foi igual a zero. E o quociente, que nós poderíamos chamar de resultado, quociente, né? Se escreve quociente e a gente lê quociente. Então, dividendo é o número aqui que será dividido. Divisor é quem divide. Resto, o que sobra. No caso aqui, essa divisão foi exata, o resto foi igual a zero. E quociente, que é o que nós poderíamos chamar também de resultado. Nós vamos ver as divisões exatas, simples, mas exatas. Essa divisão exata, sempre o resto será igual a zero. Por quê? Ao dividirmos, né, uma quantidade para um determinado número, todos receberão partes iguais e o resto será igual a zero. Ok? Nas divisões exatas ocorre isso aqui. O resto será sempre igual a zero. Só nas divisões exatas. E como é feito o processo? Primeiramente, vocês têm que observar se o número que está aqui na frente, o dividendo, se ele pode ser dividido pelo que está aqui, ó, o divisor. E como é que eu sei? Como é que nós sabemos se esse número aqui, ele pode ser dividido pelo que está aqui do outro lado? Eu tenho que observar se esse aqui, o dividendo, é maior que o divisor ou igual. Se ele for maior ou igual ao divisor, então nós podemos dividir. No caso aqui, o número 10 dividido por 2. E para efetuar essa divisão, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar da tabuada de multiplicar do número 2. Eu não estou dividindo por 2, então eu vou precisar, né? É interessante que vocês façam a parte, uma tabelinha com a tabuada de multiplicar do número que está sendo dividido. 2, né? Que está sendo dividido, não, que está dividindo, é o 2. No caso, o divisor. Quando você fizer a tabelinha todinha de multiplicar do número 2, ficará mais fácil para encontrar que número eu coloco aqui, que multiplicando o 2, eu vou obter 10 ou vou chegar próximo do número 10. Aqui está do modo direto, onde não apresenta os detalhes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o modo que
que mostra o cálculo mental que é feito aqui na nossa mente, passo a passo, ok? Esse método aqui é para quem já tem uma prática, já domina a divisão, então vai fazer direto. Como? 10 dividido por 2, aí vai procurar na tabuada de 2 o número que multiplica 2, que vai chegar a 10 ou próximo de 10, que no caso foi 5. 5 vezes 2, né? Daqui de baixo para cima a gente faz uma multiplicação. 5 vezes 2 igual a 10. 10 para 10, falta alguma coisa para completar? Ou 10 menos 10, qual seria o resultado? 0, né? 10 para 10 não faltam nada para completar. Então eu coloco aqui o 0. Essa divisão foi exata, por isso que o resto foi igual a 0. Divisões com o resto diferente de 0, elas não são exatas, né? Nesse caso aqui ela é exata. E o quociente, ou o resultado, foi igual a 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10. E 10 para 10 não faltam nada para completar, ok? Ou 10 tirando 10 igual a 0. Agora eu vou mostrar a vocês o passo a passo, para que vocês compreendam melhor. Vamos lá? Uma dica que eu dou a vocês é que no momento da explicação, vocês não fiquem escrevendo nada. Vocês parem, prestem atenção ao passo a passo e só então, depois que vocês entenderem, é que vocês podem escrever. Porque se na hora da explicação, ao invés de a gente parar para prestar atenção, a gente começar a escrever, vai escapar algum detalhe e a gente não vai compreender bem como foi cada passo da operação. É interessante que na explicação de qualquer assunto, principalmente a matemática, vocês parem e prestem atenção como o cálculo foi efetuado. Depois que vocês entenderem, aí vocês podem escrever. Pausa e escreve. Ok? Isso é muito importante. Existem algumas pessoas que ficam apressadas em copiar resultados, né? O professor está lá explicando, corrigindo, e a pessoa está agoniada, apagando, colocando, e aí vai apenas se tornar um copista, aquela pessoa que copia respostas prontas. E não é isso que nós queremos, né? O que nós queremos é que vocês aprendam cada vez mais, sejam capazes de utilizar a habilidade do cálculo mental e também registrado, né, no papel, ok? Para isso a gente precisa prestar atenção a cada etapa da divisão. Veja, aqui eu coloquei 55 dividido por 5. Qual é o primeiro passo? Eu vou ver se apenas o primeiro 5 eu consigo dividir pelo 5 que está aqui. 5 posso dividir por 5? É igual? Sim ou não? Lembra da regra? Se o número sozinho ele for igual ao dividendo, né? Se o número do dividendo for igual ao divisor ou maior, eu posso dividir apenas por ele. Mas, se for maior, né? Se o divisor for maior que o dividendo, eu teria que usar os dois, os 55 todo. No caso, como 5 é igual a 5, eu posso começar só com eles dois. Então, eu separo apenas o primeiro, 5, e vamos lá. Vou ver na tabuada de quanto? De 5, qual é o número que multiplicando o 5 vai chegar próximo a ele, igual a ele ou próximo. No caso, for o número 1. Lembrando que daqui, né, do quociente, de baixo para cima, eu multiplico.
Então, eu faço 1 vezes 5, esse está no passo a passo, olha. Coloco o 5 aqui. 1 vezes 5, 5. Olha ele aqui. Isso aqui é o sinalzinho de menos, porque eu vou perguntar 5 menos 5 ou 5 para completar 5 faltam quanto? Falta nada, eu coloco o número 0. 5 menos 5 igual a 0, ou 5 para completar 5 falta nada, então 0. Resolvi esse primeiro número, agora eu vou para o segundo. Baixo ao lado do 0, que já foi a primeira parte da operação que foi feita. Eu baixo outro número 5, que poderia ser outro número, mas no caso, como é 55, é outro 5. E vou fazer a mesma operação. Vou perguntar 5 dividido para 5, quanto dá? Vou lá na tabuada de 5 e observo que o número que multiplica 5, que vai chegar próximo ou igual a 5, é 1 novamente. 1 vezes 5, aí eu repito aqui, ó, 5. E pergunto, 5 para 5, falta quanto? Ou 5 menos 5, né? Então, 0. Essa aqui é o passo a passo, tá vendo essa divisão, né? Também conhecida por alguns como um método mais longo, porque aqui a gente coloca por escrito, detalhando cada passo. Tá vendo? Aqui eu multiplico, 1 vezes 5 igual a 5, e 5 para completar 5, falta nada, a gente colocou o 0. Foi para o próximo 5, desceu ele aqui ao lado do 0 e fez a multiplicação novamente. 1 vezes 5 igual a 5. 5 para completar 5, não falta nada. Então, a operação terminou com 0, ou seja, essa divisão ela é exata, porque o resto é igual a 0. Eu tenho outro exemplo também para a gente fazer, ok? Tem outro exemplo. Vamos lá. Aqui, ó. 36 dividido por 3. Lembrando que no início eu vou olhar se apenas o 3 do dividendo pode ser igual ou maior que o divisor. 3 é igual a 3. Então, eu posso resolver só com 3? Posso sim. 3 é igual a 3. Pode ser igual ou maior. Só não pode ser menor. Se for menor, tem que pedir auxílio ao outro número vizinho. No caso aqui, apenas 3 eu posso resolver. Então, eu coloco. Separa aqui, ó, 3, vou começar com ele. 3 dividido por 3. Na tabuada de 3, eu vou observar que o número que multiplica 3, que vai dar igual a 3, ou chegar próximo, é o número 1. Então, 1 vezes 3 igual a 3. E aí eu pergunto, com um sinalzinho de menos, né? 3 para completar 3, faltam quanto? Nada, então eu coloco aqui o 0. E aí, terminou a operação? Está encerrada? Não, nós ainda temos o número 6 para fazer mais uma operação, mais uma divisão, né? São 2 números na mesma operação. Então, vamos lá. Eu vou baixar o 6 ao lado do 0. Eu não concluí aqui o cálculo do 3. Vou lá, baixo o 6 ao lado do 0 e aí vou fazer agora a divisão 6 dividido por 3. Vou lá na tabuada de 3 e procuro o número que, multiplicando ele, o 3, chegue próximo a 6 ou seja igual. No caso, o numeral 2. Porque 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 para completar 6, faltam quantos? Nada. Então, aqui eu acrescento o 0. Né? O resto foi igual a 0. E no quociente foi 12, ou seja, 36 dividido por 3 dará 12 para cada, né? Se eu tenho 3 pessoas
e eu tenho 36 canetas para dividir de forma igual entre elas 3, cada pessoa receberá 12 canetas. Entendeu como é? Divisão é isso, é repartir. Ou de partes iguais para todos, quando é possível, ou não. No caso das operações de divisão exatas, todo mundo recebe igualmente. Aqui, ó, foi por 3, então as 3 pessoas, cada uma recebeu 12. Ok? Veja que nós utilizamos em apenas uma operação a divisão, né? A multiplicação e usamos a subtração. Quando o resto é diferente de 0, é maior que 0, nós também precisamos utilizar a adição. Isso nós veremos futuramente. Por enquanto, a gente vê isso aqui. Esse cálculo, quando é feito do método breve, nós não precisamos colocar porque fazemos mentalmente. Aqui, bem detalhado, fica mais simples de compreender o passo a passo da operação. Aqui eu utilizei, né? O primeiro 3 dividido por 3 e deu 1. 1 vezes 3, aí coloquei o 3 ó, abaixo dele. 1 vezes 3, 3. 3 para completar 3, 0. Baixo o número 6 ao lado, né, depois do 0 e faço a nova multiplicação. 2 vezes 3 igual a 6. E 6 para completar 6, faltam nada. Então, eu acrescento aqui o 0. Esse cálculo que está todo detalhado aqui, ele pode ser resumido quando a gente já domina a divisão. E aí já faz esse cálculo mental e coloca apenas os resultados. No caso aqui está bem detalhado, porque fica mais simples de compreender, tá? Para quem ainda não está dominando a divisão com segurança, esse método mais longo, né? Com mais detalhes por escrito, fica mais fácil da gente compreender como a operação foi feita. Quando a gente já domina, a gente diminui a parte escrita, porque uma parte a gente já consegue fazer mentalmente, sem registrar por escrito. Mas, para quem ainda tem um pouco de insegurança, essa é a forma de compreender melhor. Então, é importante a gente praticar bastante as 4 operações, principalmente naquela que você tiver mais dificuldade. Lembre-se do que eu falei. Quando a gente apresenta maior dificuldade em um determinado assunto, em uma disciplina, é importante que a gente pratique, procure superar as suas dificuldades. Ao invés de ficar fugindo, dizendo que não gosta, porque justamente aquilo que a gente não sabe, a gente fica com um pouco de receio e não quer fazer, devemos buscar nos aperfeiçoar, vencer nossas dificuldades, nossos medos e aprender. Depois que a gente aprende, o medo passa. Porque aquilo que a gente não conhece assusta. Mas a partir do momento que a gente conhece, que a gente passa a dominar a técnica, então todo o medo vai embora. E para que isso aconteça é preciso que a gente busque aprender e se aprimorar cada vez mais. Aquilo que você tiver mais dificuldade é justamente onde você deve estudar mais, investir o seu tempo, se aprimorar para dominar e vencer a dificuldade que você tem. Somos capazes. Deus nos criou capazes, basta que a gente queira e todos os obstáculos serão vencidos através do nosso esforço, da nossa força de vontade. Então veja aqui, o cálculo está bem resumido, é a mesma operação, mas já para quem domina o cálculo mental. Veja, 36 dividido por 3. Então eu fiz direto, 1 vezes 3, 3. 3 para completar 3, não falta nenhum número, coloco 0, 0.
E já faço outro. Aqui ao lado mesmo já baixei o 6 e fiz. 6 dividido por 3 e deu 2. 2 vezes 3, 6. 6 para completar 6, também não falta nada, acrescentei o 0. Isso aqui são sinaizinhos de menos, porque é uma operação de subtração. Ok? Quando eu pergunto quanto falta para completar, eu estou fazendo uma subtração também. Aqui é o x de vezes, né? O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O resto foi 0, porque essa divisão é exata. Veja a diferença, né, das duas. Veja, é a mesma operação, um método longo e um método mais curto. Este aqui é para quem ainda sente um pouco de insegurança. Então ele fica melhor de compreender, você vai escrever mais. E este aqui é mais curto, porque metade do que foi escrito aqui foi feito mentalmente. Então, de acordo com a sua evolução, com a sua compreensão em relação ao passo a passo da divisão, você pode utilizar esse método, que escreve um pouquinho mais, detalha cada passo dado na operação, ou este aqui, mais curto. Se você já se sente mais seguro, e você consegue fazer mentalmente metade dos cálculos que estão aqui detalhados, você pode utilizar esse aqui mais curto. Vai depender do seu nível de aprendizagem em relação à divisão. Sem contar que nós somos diferentes, por isso mesmo, nós compreendemos, aprendemos de formas diferentes. Não é obrigado que todo mundo compreenda da mesma forma que o outro, né? Cada um tem a sua maneira de entender e compreender melhor os conteúdos estudados. Tem gente que vai conseguir com o método curto, vai achar melhor. Outros vão conseguir mais com o método longo, mais detalhado, vai compreender. Está errado? Não, cada um tem o seu jeito e nós devemos respeitar. O importante é que compreenda, que aprenda de verdade. Porque uma vez que a gente aprende, a gente não esquece, né? E a gente pode fazer esse cálculo em qualquer lugar, independente de calculadora, de celular, né? Porque, como eu já falei, calculadora e celular é importante para a gente realizar cálculos maiores, fazer uma compra grande, né? Fazer cálculos grandes. E existem momentos que nem sempre podemos contar com a tecnologia, então é importante que a gente aprenda e também exercite a nossa mente, a nossa inteligência, ok? Agora a gente vai para ciências. Peguem aí o material de ciência, separem direitinho que eu vou ver com vocês, tá? Pronto, vamos lá. Ciências, vocês vão ver na página. O capítulo é o 3, da página 164. Aqui, ó, 164. Decomposição da matéria orgânica. E a gente vai ver, revisar um pouquinho que a gente já viu, a importância dos decompositores na página 167. 167, a importância dos decompositores, ok? Antes a gente vai ver o conceito de matéria orgânica. O que é material orgânico? É composto de elementos produzidos pelos seres vivos. Quem são os seres vivos? As plantas, os animais e a gente. Seres vivos, seres que têm vida. E inorgânicas são aquelas que não são produzidas por nós, né? O que é decomposição? Decomposição é quando a matéria se estraga.
No caso da matéria orgânica, são as frutas, as verduras, né? Os animais, quando morrem e ficam lá o resto dos animais se decompondo, estragando no meio ambiente aberto, né? Causando aglomeração de insetos que causam contaminação. E existem vários fatores que contribuem para isso. Não sei se vocês já observaram que os alimentos, os naturais, que não têm conservante, eles duram mais quando são armazenados na geladeira. Alguém já viu algum alimento mofado, né, com bolor? Observe. Isso aqui é a foto de uma laranja. Estão vendo aqui uma laranja? E ela está toda mofada ou com bolor, né? Essa parte branca com verde meio escuro, isso é mofo. Se você comprar uma fruta e deixar ela lá na sua fruteira por várias semanas e não consumir, quando vê que ela está ficando bem madura, se você não colocá-la na geladeira ou não consumi-la no tempo adequado, ela vai se estragar, ela vai começar a mofar, né? Vai ficar mole, depois vai apresentar um cheiro ruim e não servirá mais para ser consumida. Por quê? Porque os micro-organismos, as bactérias, né, que são responsáveis por essa decomposição, elas podem causar uma intoxicação alimentar, né? Existem bactérias do bem e existem bactérias que causam doenças, né? Mas alguém pode perguntar, bactéria do bem? É interessante, né? Como Deus faz as coisas bem feitas, né? E a ciência que estuda e que nos esclarece algumas dúvidas que nós temos. Como é interessante saber que também existem bactérias que nos ajudam, não são apenas bactérias nocivas. Existem bactérias que causam doenças, mas existem outras que colaboram com a nossa vida, com a nossa saúde. Um exemplo, quem aqui já tomou aquele leite fermentado? E até passa propaganda. Quem é que já tomou? Yakult, né? Yakult. Esse leite é fermentado. E como é que ocorre isso? Como é que ocorre a fermentação desse leite? Muita gente leva para a escola, né, para lanchar, acha gostoso e ele faz bem à saúde. A história desse leite aconteceu justamente no ano de 1925, quando algumas crianças japonesas elas passavam por um surto de infecção gastrointestinal. E o que aconteceu? As crianças começaram a morrer por conta disso. E um médico japonês, né, chamado Minoru Shirota, ele iniciou umas pesquisas sobre os lactobacilos, que podia prevenir essa doença que estava matando muitas crianças naquela época. E quando foi no ano de 1930, ele descobriu uma espécie que resistia ao ácido do estômago e que mantia viva, né, no intestino, combatendo as bactérias nocivas que causavam doenças no intestino das crianças. E foi aí que ele, com as suas pesquisas, ele desenvolveu esse trabalho com esse leite fermentado, que ajudou muito as crianças naquela época, né, a superar a taxa de mortalidade e a se recuperar, a manter o seu intestino fortalecido, com saúde. Foi assim que esse médico ajudou. Em homenagem a ele, né, esse leite começou a ser produzido, né, fermentado, e a marca Yakult, né, que passou a fabricar e a vender este leite fermentado, que até hoje muita gente toma, né? É uma marca que é conhecida e distribuída em 36 países.
e recebeu o nome Yakult em homenagem a esse médico, Minoru Shirota, ok? Porque foi ele que descobriu um lactobacilo, ou seja, uns agentes naturais que ajudaram na fermentação do leite, produziu esse Yakult, que ajudou a muitas crianças a superar, na época, a infecção gastrointestinal, que na época matou muitas crianças, até que esse médico conseguiu descobrir, né, os lactobacilos que ajudavam na fermentação desse leite. E hoje muita gente toma não como remédio, né, por questões de doenças intestinais, mas porque gosta mesmo. Leva para o lanche para a escola, lanche em casa. Não é interessante, né? O lactobacilo é uma bactéria do bem, ao contrário, né, do coronavírus que está aí causando muitos prejuízos, né, no mundo inteiro. Mas se Deus permitir, em breve os cientistas também vão descobrir uma cura, e enquanto isso a gente fica se cuidando direitinho, tomando todos os cuidados necessários, saindo de casa só quando for inevitável, ok? E os decompositores, os agentes decompositores, são aqueles que ajudam na decomposição, né, dos materiais orgânicos, ou seja, naturais, como plantas, animais, né, carne. Quando a gente se alimenta, né, se a gente deixar nosso alimento fora da geladeira e não consumir no tempo adequado, eles irão se estragar. E esses alimentos, eles podem servir de adubo para as plantas, principalmente cascas de verdura, né? Elas vão se decompor, vão se transformar em partículas minúsculas que, em contato com o solo, vão enriquecer esse solo e vão produzir nutrientes para as próximas plantas. Para alguns animais, né? A galinha fica lá ciscando, né? E pegando resto de comida. Outro agente que ajuda bastante na questão da compostagem, né, que é quando se aproveita o restante dos materiais orgânicos, é a minhoca, né? A minhoca está lá ajudando, afofando a terra, ajudando que os nutrientes eles penetrem melhor no solo e tragam todos aqueles nutrientes necessários para que novos vegetais cresçam dali, né? Cresçam e tenham condições de produzir adequadamente. Porque se as plantas também não tiverem os minerais necessários para elas, né? Toda uma questão positiva, uma situação em que essa planta ela seja colocada ali, mas também ela cresça e dê o seu fruto, né? A planta, os vegetais, os legumes, as verduras, as frutas, até as árvores que não são frutíferas, mas elas precisam de um solo rico, né? Cheio das vitaminas que elas precisam para nascer, crescer e sobreviver, e dar os frutos necessários no caso daquelas que dão frutos, ok? Então é muito importante. Existe um animal como o urubu, que ele também contribui para a limpeza do meio ambiente. Todos aqueles agentes da natureza que ajudam no processo de decomposição dos materiais orgânicos, eles ajudam de forma positiva. Por quê? O urubu, muita gente tem nojo, né? E realmente, né? Ele se alimenta de restos de outros animais mortos, que a carne já está em decomposição, né? Um cheiro ruim, né? Insuportável, mas ele vai ali e ele se alimenta daquele resto, fazendo uma limpeza, evitando que o resto daqueles animais fiquem ali ao ar livre, atraindo agentes que podem causar doenças para os seres humanos e até para outros animais também. Então, apesar de muita gente sentir nojo, né, do urubu, ele tem um papel muito importante, né? Eles ajudam a limpar o meio ambiente.
eles fazem parte da família dos condores e contribuem dessa forma, se alimentando dos restos mortais de outros animais que se encontram em fase de decomposição e dessa forma limpam, né, o meio ambiente. E nós temos aqui nas páginas 172 e 173 uma atividade, ok? Uma atividade, vocês observem direitinho, qualquer dúvida podem me perguntar, né? Referente a esse capítulo sobre a decomposição dos materiais orgânicos, né? E vocês veem lá, nós já estudamos. Tem algumas partes que nós destacamos. Vocês observem direitinho e qualquer dúvida podem me perguntar individualmente, tá? Prestem atenção aos avisos que eu coloquei lá na linha de transmissão. Essa linha de transmissão eu criei para ficar mais fácil, para que eu envie ao mesmo tempo as informações para maior número de pessoas possíveis. E à medida que alguém necessitar, fala comigo individualmente, tá? Porque essa linha de transmissão serve apenas para enviar avisos, informações importantes para que a gente consiga entender melhor a necessidade de a gente se informar de tudo que está acontecendo, de tudo que é melhor para que a gente consiga cada vez mais melhorar nossas aulas, tá? Tudo que a gente faz é pensando em atender vocês da melhor maneira possível. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar individualmente. Se inscrevam lá, se cadastrem lá no Classroom, né, na sala de aula Google. Utilizem o e-mail que vocês receberam. E vejam lá, se der algum problema no passo a passo, tire um print, uma foto, né, da etapa que você parou e envie para a gente, para que aí possamos juntos encontrar a solução, para que todo mundo se cadastre, porque por enquanto estamos nas nossas lives, mas em breve nós vamos começar a ter nossas aulas através da sala de aula Google, o Classroom. Então é importante que vocês se cadastrem, acessem e fiquem aguardando o momento que a gente vai avisar que as nossas aulas vão começar por lá, tá? Nossas atividades, vai ser bem legal e a nossa intenção é melhorar cada vez mais a nossa forma de aprender e de ensinar. É esse o nosso objetivo, que vocês cada vez mais aprendam de forma positiva e a tecnologia tem nos ajudado bastante a estreitar essa distância, né? No momento nós não podemos estar numa sala de aula todos juntos, mas isso não quer dizer que temos que parar de aprender, né? A vida continua e graças a Deus nós temos o recurso, temos tecnologia, não podemos parar de aprender por causa das dificuldades, temos que vencê-las e ir em frente, né? Deus nos criou capazes de muito mais. Somos capazes de tudo aquilo de bom que nós desejamos realizar. E Deus nos abençoa sempre. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Continuem ligadinhos e qualquer dúvida é só me procurar. Beijo.